Carta, ela diz de maneira muito clara que nós temos a garantia da livre manifestação pacífica. E é por isso, todos vocês, nós não podemos mais ver no Brasil as pessoas de joelhos e com medo de se expressarem. Estamos vendo muitas pessoas perderem as suas redes sem motivo por conta de uma livre manifestação do pensamento. Jornalistas que não têm mais a força para falarem o que pensam. E uma nação acaba quando nós perdemos a nossa liberdade de expressão. É muito importante que essa manifestação seja pacífica com a família brasileira, que a gente permita o direito de ir e vir das pessoas e que nós não tenhamos nenhuma única pauta além dessa pauta que é liberdade de expressão. Então eu peço a vocês, não levem faixas pedindo por intervenção, pois não é o nosso objetivo. A nossa luta é pela liberdade de expressão. Eu fico com vergonha quando eu vejo um cara que ganhou na política, como Tomé Abduch, convocar a população, fazer uma convocação política, para quê? Para desmantelar o real sentido das manifestações. Tomé Abduch, ninguém está aqui preocupado com rede social que foi bloqueada de político ou de influência. Ninguém tá aqui na rua fazendo movimento, passando o dia, tomando frio, chuva na cara, pegando até penamuri e correndo risco ainda aí com doações, tá envenenada, por causa de liberdadezinha de expressão. A liberdade é muito importante em todos os sensos. O povo quer um combo. Sabe o que é um combo? O povo tá na rua porque 16 anos de poder do PT foi aparelhado o governo. 2, essa aparelhação fez indicações do PT fazer que quase cerca de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, dos 11, a maioria sejam petistas e partidários. 3, são os mesmos que automaticamente soltaram o Lula, que foi condenado por 9 juízes diferentes e com uma canetada, juntado com a cúpula do PT, que foi indicada pelo PT, soltou e transformou ele em elegível. 4, automaticamente a outra situação que acontece dentro do TSE, Alexandre de Moraes, ele há muito tempo vem interferindo, fazendo o Supremo interferir no poder executivo e amassando o legislativo. De que forma? O presidente tenta fazer as indicações, ele entra. Ele faz ação contra o presidente da República, intervindo um poder no outro, não deixando que o presidente faça as coisas. Então a Corte Suprema, que deveria ser a Corte Suprema, que seria o exemplo do nosso país, é uma corte partidária indicada pelo PT, que atrapalhou o governo do Jair Messias Bolsonaro. Presta bastante atenção. Os nossos valores estão em jogo. Então, automaticamente, nós estamos na rua para quê? Para derrubar o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos na rua para quê? Demitir os ministros do Supremo. Nós estamos na rua para quê? Porque as nossas eleições não foram limpas. E a Lei 4.737, artigo 221, parágrafo 2, que está escrito ainda no site do TSE, que é uma lei eleitoral, não está sendo respeitada. E o nosso amiguinho, que ninguém quer por perto, Alexandre de Moraes, passou por cima de tudo. Então, automaticamente, seu Abduch, não tente mudar o senso e a verdade dos fatos. Não tente fazer movimento político. A política acabou, agora é guerra. É guerra do povo contra o sistema corrupto. Não existe ninguém ir lá para Brasília para pedir liberdade, porque a Jovem Pan foi censurada, porque alguém perdeu automaticamente a sua rede social, porque foi bloqueado e censurado. Você acha que nós estamos, a maioria, há quase 15 dias na rua, por causa de rede social de político? Presta bastante atenção, você está na realidade preocupado, meu irmãozinho, é com o seu cargo político que você venceu e que assumiu em 2023. Nós estamos pedindo intervenção federal, sim. O povo não sabe pedir intervenção federal, mas sabe, porque o doutor Ives Gandhi, o maior jurista do Brasil, disse, uma hora dessa, alguém pede o artigo 142. Porque a Constituição também declara, no artigo 142, que se um dos poderes resolver desobedecer, ou confrontar, ou conflitar com outro poder, sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes, do judiciário com o legislativo, do judiciário com o executivo, do legislativo com o executivo, 142 diz que quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, que um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador, que são as Forças Armadas. Não para romper a ordem, porque as Forças Armadas não podem constitucionalmente romper a ordem, mas para repor a ordem. E ele cabe, como é que ele cabe? É uma intervenção federal quando entra o artigo 142, quando um poder sobrepõe sobre os outros. O judiciário sobrepõe sobre qual poder? Sobre o executivo, passando por cima do presidente, sentenciando, atrapalhando a administração do presidente. E o Barroso, quando foi lá na votação das urnas eletrônicas para sair um comprovante, automaticamente fez o quê? Foi lá e coagiu o nosso poder legislativo. Automaticamente, presta bastante atenção. Hoje, se nós estamos na rua, não tem a ver apenas com liberdade de expressão. Isso faz parte, é uma das coisas. Mas o motivo principal é, Lula não assume porque tá tudo corrupto, o sistema tá corrupto. As eleições, o código-fonte não foi entregue. Presta atenção. Lei eleitoral 4.737. Artigo 221, parágrafo 2. Dá uma lida. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é forte.
é para derrubar o Supremo Tribunal Federal, é para derrubar esse PT, esse comunismo. O nosso Brasil não. Nós não estamos preocupados, na realidade, se algum político que foi atrás das câmeras vai assumir em 2023, não. Nós não estamos. Entendeu? Então, povo, intervenção federal, peça. O povo não tem obrigação de saber qual artigo vai ser utilizado. É uma intervenção federal, artigo 142 e qualquer artigo que as Forças Armadas, o que ela fizer, ela tem o aval do povo. O povo está na rua. E não tem a ver só com liberdade de expressão. Não tem. Então, nós estamos por uma intervenção federal, sim. Nós estamos... Isso aqui é guerra, é revolução popular sem armas, com famílias, com velhos, crianças, ao contrário da esquerda. Então, seu Abduche, não tente mudar o movimento que está na rua, porque você não está. E não tente ir para Brasília tentar, na realidade, desclassificar o movimento utilizando a Jovem Pan, dizendo que é por liberdade. Não é por liberdade. É por tudo aquilo. Isso é uma revolução popular, rapaz. Você não nos representa.